Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá para mais uma semana de aulinhas, não é mesmo? E boa semana para todos nós. Façam com atenção, com capricho, tá bom? Não desanimem, obedeçam aí mamãe e papai em casa, ó. Beijão para vocês! E na nossa aulinha de português, nós vamos fazer no livro Buriti, tá bom? É no outro livrinho essa semana. Nós vamos ver uma atividade que nós vamos precisar juntar as sílabas para formar palavrinhas. Então, são pedacinhos da palavra que a gente vai precisar juntar para formar uma palavrinha, né? Porque todo som que a gente fala, a gente pronuncia, a gente precisa de letrinhas para formar esse som, não é mesmo? Duas ou mais letrinhas juntinhas para formar esse som que sai para formar as palavras. Aí na atividade vocês vão ver que tem uma parlenda que estão faltando palavrinhas. Então vocês vão ver essas sílabas que estão dentro desse retângulo e formar a palavrinha. Vocês vão pegar as que vocês vão precisar para formar a palavra. Por exemplo, aí na parlenda é pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Então, pisei na pedrinha, está faltando aí, tá vendo? Tem um tracinho, está faltando a palavra pedrinha. Então, você vai ter que olhar lá dentro do retângulo, quais pedacinhos, né? Quais sílabas você vai precisar para formar a palavra pedrinha. Aí você vai procurar e escrever na linha que está faltando. Aí depois, no próximo tem pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Então, pisquei pro mocinho. Então, você vai ter que procurar lá onde tem mocinho. Onde está a sílaba mocinho, né? Então, você vai procurar, achou, escreva a palavrinha aí que está faltando. Depois, contei para mamãe, mamãe nem ligou. Então, vocês vão procurar aí, né? Onde está escrito, onde você consegue achar a palavra mamãe. Procurou lá no retângulo, escreve lá. Contei pro papai, papai não gostou. Então, você vai procurar as sílabas para formar a palavra papai, certo? Então, pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, papai não gostou. Então, complete aí com as palavrinhas que estão faltando, tá? E no número 2, junte as sílabas que têm as mesmas cores e forme palavras. Então, tem várias sílabas aí e vocês vão ter que juntar as sílabas que têm as mesmas cores para formar uma palavrinha. Olha lá, vamos supor lá na amarelinha. Você vai juntar todas as cores amarelinhas e vai formar uma palavra. Vamos lá dar um exemplo para vocês da amarelinha lá. Eu tenho amarelinho pá, o ne e o lá. Que palavra eu vou conseguir formar com essas 3 sílabas? Pá, ne, lá. Que palavra eu vou formar? Ó, panela. Que palavra eu vou formar? Aí você vai aí na frente do quadradinho que tem a corzinha e escreva a palavra. Depois o laranja, olha lá. Você vai pegar as cores que você tem de laranja, sílabas, e ver o que você consegue formar com essas sílabas, né? E assim você vai fazer com todas as outras cores que estão aí. Entenderam? Então, junte os pedacinhos para conseguir formar uma palavra, tá bom? E na número 3, forme 3 palavras com as sílabas a seguir e descubra a resposta das adivinhas. Então, nós temos aí, algumas adivinhas
que as respostas, vocês vão precisar dessas sílabas que estão aí todas coloridas para formar a resposta, tá? Então, ó, tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. Primeiro você tem que descobrir a resposta e depois como escreve, né, essa palavrinha. Então, ó, tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. Então, vocês vão ter que descobrir qual é e colocar aí para mim. Alimento gelado de vários sabores. Então, pensem num alimento que é gelado e que tem vários sabores. Morango, laranja, limão, chocolate. De leite é feito. É muito bom e nutritivo. Seu nome rima com beijo. Então, de leite é feito. É muito bom e nutritivo. Seu nome rima com beijo. Então, termina com o mesmo som da palavra beijo. Então, pense aí, pede ajuda aí em casa, né, para saber as respostas. E aí, você escreve aí para tia usando essas sílabas que estão aí, que vocês vão precisar delas para escrever as respostas. Tudo bem? E no número 4, com um colega, aí no caso você não tem um colega, né? Com alguém aí que esteja com você, organize as sílabas para formar nomes de brinquedos. Então, tem várias sílabas aí, né? Todas espalhadas aí nesse quadro. Vocês vão juntar para formar nomes de brinquedos. Então, tem que ter aí, né? Concentração, atenção, muita paciência. Junto com alguém, né, que possa ir te ajudando. Olha, começa com essa sílaba. Aí você vai formando palavrinhas. Aí já tem para vocês um exemplo de um nome de um brinquedo que é boneca. Então você precisou do bo, do ne e do ca, certo? Você precisou de 3, ó, pedacinhos, né? 3 sílabas para você conseguir formar essa palavrinha. O bo, ó, a gente vai falar boneca. Eu falo primeiro bo. Eu preciso de quais letras para formar o bo? Né? Ca. Então, cada som que eu faço, eu preciso de 2 letrinhas aqui para cada som. Bo, eu preciso de quais letras? Né? Ca. Então, ó, 3 sílabas que eu preciso. Se você for formar outra palavrinha, você vai lá procurar. Vamos supor que tem aí, olha, a palavra bicicleta, né? Aí você vai ter que pensar, ó, bi, tem bi, procura aí se tem bi. Si, clé, tá. Procura se tem todas essas sílabas para você formar a palavrinha. Uma bem fácil, vamos lá. A palavra bola, que também é um brinquedo. Será que eu consigo aí? Tem as sílabas aí nesse quadro para eu formar a palavra bola. Eu preciso de quais sílabas para formar bola? Pensa. Então, e tem vários outros nomes de brinquedos aí para vocês procurarem e escreverem aí para mim, tá bom? Faça com atenção, com capricho, vai juntando as sílabas e formando as palavrinhas, tá bom? Beijão para vocês! E na nossa atividade do Lions Quest dessa semana, nós vamos continuar com o assunto sobre o saber ouvir, né? A importância do ouvir, do escutar. Então, nós temos aí uma atividade que é sobre as luzes, né? Luzes para ouvir. Então, cada cor dessas luzes, elas vão representar algum significado em relação a esse ato de saber ouvir. Então, nós temos aí o vermelho, o amarelo e o verde, que são, né, parecidos, né? São as cores do semáforo. Mas aqui nós vamos imaginar como que a gente pode fazer em relação ao ouvir essas cores. O que será que cada cor ela significa para você? O que cada cor aí vai significar em relação ao ouvir?
O que o vermelho vai representar? O amarelo, o verde. A tia colocou aí para vocês um exemplo do que poderia ser, né? Aí cada um vai colocar o que acha. Se você concordar comigo, também pode usar a minha ideia, tá? Então, olha lá. O vermelho, a tia colocou como pare. No sentido, quando alguém está começando a vir falar com você, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Para o que você está fazendo. E depois o amarelo. Olhe, né? Para a pessoa que está falando. E o verde, escute. Então, são 3 movimentos que a gente vai precisar fazer. Então, o vermelho quer dizer que eu tenho que parar o que eu estou fazendo. O amarelo, olhar para a pessoa que está me falando, né? Que está falando comigo. E o verde é o escutar, né? Que é o realmente estar ali, prestando atenção, parado, olhando e escutando. Que, né, não adianta eu estar fazendo outras coisas e não estar ali prestando atenção naquilo que a pessoa está me falando. Então, ó, a tia colocou como exemplo, né? O vermelho para a gente parar o que está fazendo, o amarelo, olhar para a pessoa e o verde, realmente escutar. Você acha outra coisa? Pode colocar aí também. O que cada cor para você significaria, tá? Pode usar sua criatividade, o que você acha. Se você concorda com a tia, pode colocar essas palavrinhas também, tá bom? E aí, vocês vão completar a frase que está aí. Eu vou usar minhas luzes para ouvir, para... Por que você acha que é importante? Você vai usar essas cores, né? Esse parar, olhar e escutar para quê? Para quem? Por quê? Né? Para quando, né? Às vezes, assim, que situação? Continua essa frase. Então, você usaria essas cores para quê? Então, completa a frase aí para a tia, de acordo com o que você pensa, tá bom? Como a tia já falou, não tem certo nem errado. É o que você pensa sobre o assunto, tá bom? Então, boa aulinha de Lions Quest para vocês. E na nossa aulinha de matemática, no livro EMAI, tá bom? Nós vamos ver aí algumas atividades. A primeira atividade é um gráfico, né? Que vocês já estão craques aí, né? Em atividades de gráfico, que vocês vão ter que ler, observar esse gráfico que é sobre o lazer preferido dos estudantes do 2º ano, né? O que eles mais gostam de fazer nos momentos de lazer. Então, aí temos a opção cinema, prática de esportes, jogos eletrônicos, TV, que infelizmente nós não estamos podendo fazer muito lazer, né? Que a gente, né, tá em casa, mas de acordo com essa pesquisa, vocês vão responder essas perguntinhas que estão aí sobre esse gráfico. Então, vocês vão ter que olhar o gráfico, olhar o número, a quantidade, né, que foi votado, ver o resultado certinho. Então, só prestar atenção e respondendo as perguntinhas de acordo com o que está no gráfico, certo? E a outra atividade, que é uma situação, um problema, que da Juliana, que ela contou a seus amigos que a sua diversão predileta é a leitura, porque ela mais gosta de ler. Ela coleciona livros de histórias e até o dia de seu aniversário, ela tinha 42 livros. E nesse dia ela ganhou outros 10. Quantos livros Juliana passou a ter? Então, o que ela mais gosta é de livros, ela já tinha 42, aí no aniversário ela ganhou mais 10. Com quantos livros que ela passou, né? Quantos livros a Juliana passou a ter? Então, o que você vai ter que fazer para descobrir isso? Né? Ela ganhou mais 10. Então, tinha uma quantidade, ganhou mais 10. Com quanto que a Juliana ficou de livros, que é o que ela mais gosta de fazer, certo? E aí depois tem outra questão que se você acha fácil adicionar, que é somar, colocar mais 10, mais 10, mais 10 a um número,
É o que você fez aí na atividade anterior, né? Ela tinha o número 42, somou mais 10. Então, você vai fazer com essas continhas que estão aí também. Somar um número mais 10, um número mais 10, certo? Então, pode montar a continha, fazer bonitinho, contar no dedo, fazer palitinho, como vocês conseguirem fazer, tá? Então, ou só de raciocínio, só, né, de cabeça já consegue fazer. Então, faça com atenção aí, tá bom? E nessa última atividade, né, nós temos mais uma situação problema para vocês. O que é mesmo a situação problema, né? É uma história que vocês vão ter que ler, entender o que está acontecendo e resolver o que está pedindo, mesmo? Igual quando a gente tem um problema, a gente tem que analisar, observar e tentar achar uma solução para aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, eu estou saindo para ir para a escola e de repente eu derrubei tudinho o café com leite na minha roupa. Aconteceu um problema. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Então, é uma situação que você tem que pensar e achar respostas, certo? E aí, para o avô de Juliana, o lazer preferido é cuidar de árvores no sítio. Então, a Juliana gostava de ler, né? Que a gente viu aí na situação problema anterior. Agora, o avô dela gosta de cuidar das árvores lá no sítio. E ele ajuda a cuidar do pomar, que não para de crescer. Então, olha lá. No final do mês de abril, havia 23 pés de árvores frutíferas. Árvores que dão frutas. E no mês de maio foram plantados mais 9 pés. Quantos pés de árvores frutíferas passou a ter o pomar? Então, o avô da Juliana, ele já tinha 23 pezinhos de árvores frutíferas. Plantou mais 9. Então, quantos pezinhos de árvores passou a ter o pomar? Pensa aí o que você tem que fazer. E na letra B, no mês de maio, havia 32 árvores frutíferas no pomar. No final do mês de junho, Juliana e alguns colegas contaram 40 pés de árvores frutíferas. O que aconteceu durante o mês de junho? Então, olha lá, em maio tinha 32 e no final de junho contou 40 pés de árvores. O que aconteceu durante o mês de junho? Pensa. Será que aumentou, diminuiu, quantos? O que aconteceu, né? Se tinha 32, passou a ter 40 no mês de junho. Então, o que aconteceu durante o mês de junho? Pensa. Aumentou, diminuiu, quanto? Cresceu, pomar, as frutas? Pensa aí, tá? Boa aulinha para vocês. E, ó, beijão no coração. E na nossa aula de história, nós vamos ver um pouquinho sobre o trabalho e o meio ambiente. Então, aí no caso, nós vamos ver os impactos que isso causa no meio ambiente, né? E aí, existem várias coisas que esse trabalho, seja na agricultura, na pecuária ou no extrativismo, acaba causando na natureza. Só que para a gente começar a ver sobre isso, a gente precisa saber o que é agricultura, o que é pecuária, o que é extrativismo, né? Que são palavras um pouco diferentes, que a gente ainda não sabe o que significa. Tia, mas o que é isso? Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando lá daquele trabalho do campo, que as pessoas plantam, cultivam, colhem, até chegar esse alimento na nossa mesa, né? Igual a gente colocou aí um desenho para vocês, as pessoas plantando alface, aí do lado tem, né, uma árvore, e aí com trator que as pessoas plantaram verduras, legumes, frutas, para que chegue até a nossa mesa. Então, isso é a agricultura. E depois nós temos a
pecuária. A pecuária, que é o cultivo desses gados, desses animais, né? A ovelha, o porco, principalmente o gado, que é o que a gente consome, que é a carne. Né? A gente consome bastante a carne. E para que a gente possa consumir a carne, tem que ter esse cultivo, todo esse cuidado desses gados nos pastos. Então, a pecuária está voltada para o cultivo desses animais. A agricultura de outros alimentos. E o extrativismo é aquela prática quando as pessoas vão lá e retiram da natureza para que a gente possa consumir. Seja a questão de alimentação na caça, seja na questão de extração de ouro, né, de minérios, de carvão, o próprio peixe, tem, né, coisas da natureza que são retiradas, látex, né, para fazer borracha, para fazer cola. Então, tudo que a natureza oferece que você vai lá e vai retirando. Então, tem tanto a questão dos minérios, a questão dos animais e do vegetal. Peixe que a gente pega da natureza, né? Coisas que você caça na natureza. Então, isso é o extrativismo. Então, ó, são 3 coisas que a gente tem que saber e guardar na cabecinha. A agricultura, a plantação, né? De verduras, legumes, frutas, que o próprio homem vai lá e ele planta, colhe, né? Cultiva, colhe. A pecuária é em relação aos animais que são cultivados nos pastos, o gado, a ovelha, o porco. Então, isso é pecuária. O extrativismo é quando é aquilo que já tem na natureza e o homem vai lá retirar da natureza para consumir, tá? Não foi o homem que foi lá, que cultivou, plantou. Já é da natureza e vão lá, retiram para consumir. Tudo bem? Deu para guardar aí na cabecinha? Então tá. Então, quando a gente fala dessas 3, né, essas 3 áreas, esses 3 trabalhos envolvendo, eles têm alguns impactos na natureza, no meio ambiente. Uma coisa acontece, né? Além de ser bom, de trazer benefícios para nossa alimentação, também tem um lado negativo que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção. Por exemplo, a questão da agricultura, o que acontece? Muitos agricultores, eles utilizam fertilizantes agrotóxicos nesses alimentos, para que sejam, né, que cresçam mais fortes, mais saudáveis, né, mais bonitos, as frutas, verduras cresçam mais bonitos e que os insetos, né, não possam ir lá comer toda aquela plantação e daí eles vão acabar perdendo. Então, eles acabam colocando veneninhos, né, alguns remedinhos nessas plantas para que esses animais, esses insetos não destruam, né, a plantação. E aí acaba que esses alimentos, eles precisam ser muito bem lavados para que a gente possa consumir, porque muitos deles têm essas substâncias agrotóxicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, dos alimentos que a gente consome e poder lavar direitinho, né? Não pode pegar uma verdura, uma fruta, comer sem ser bem lavadinha, porque ela foi, né, cultivada por alguém e nesse lugar pode ter usado um agrotóxico, então a gente tem que estar sempre atento, tá bom? E na questão da pecuária, o que acontece de problema? Então, para cultivar o gado, precisa devastar uma área da natureza, o campo. Para aquele gado ficar ali naquele campo, precisou tirar, devastar aquela natureza que tinha ali. Então, quanto mais gado, quanto mais animais, e o Brasil, ele cultiva muito, né? Que é um dos maiores produtores de carne do mundo. Então, o que acontece? Precisa devastar uma grande área da natureza para cultivar esses animais nesse lugar. Então, tem muita devastação, né? Você destrói para pôr o animal lá. E também tem a questão do extrativismo. O que ele traz de ruim? Como tudo isso é da natureza,
se for retirado demais, o que vai acontecer? Né? A natureza, ela tem hora que acaba, né? Tem coisa que esgota, que não vai ter mais. Se você ficar tirando, o que pode acontecer? Então, tem que ter consciência, o uso consciente de todos esses recursos naturais. Então, a natureza, ela está aí, ela oferece, mas a gente tem que saber usar com cuidado. Então, são essas 3 áreas que acabam, né, envolvendo toda a questão dos impactos no campo. E aí, vocês vão ter uma atividade que vocês vão ter que colocar um problema causado por cada uma dessas atividades, pela agricultura, pela pecuária ou extrativismo. Então, vamos relembrar. A agricultura, o que pode acontecer de ruim, de negativo, né? Alguma coisa na natureza, que é o uso de agrotóxicos nas plantações e que acabam prejudicando, né? Se a gente comer esses alimentos sem lavar direitinho, então a gente precisa, né, ter uma higiene bem com esses alimentos. Então, esse uso de agrotóxico é um impacto na natureza. E na pecuária? O que tem de negativo? As pessoas devastam grande parte da natureza, da área, né, de plantação, devasta, tira toda aquela natureza para colocar um animal ali para ser cultivado. Então, tem devastação. E no extrativismo, o que tem? As pessoas, né, acabam tirando, esgotando os recursos naturais, se tirar demais o que tem na natureza. Então, o ser humano vai lá e só fica retirando os minérios, matando os animais e pegando tudo que a natureza tem. O que pode acontecer? Acabar, né? Esgotar, não tem mais. Então, essas são essas 3 áreas que a gente precisa conhecer, saber o que cada uma cuida, que é o trabalho de cada uma. Quando vocês ouvirem falar de agricultura, vocês já sabem do que está falando. Pecuária, vocês já sabem. E extrativismo também, tá? Então, boa aulinha aí para vocês. Leiam em casa o textinho com alguém para ir ajudando vocês a entender melhor, para poder responder esse quadro que tá aí. Combinado? E na nossa aula de geografia, continuando um pouquinho sobre o assunto sobre trânsito, nós vamos ver hoje sobre a sinalização de trânsito. Então, as placas, os semáforos, as faixas de pedestres são exemplos de sinalização de trânsito. Então, são os sinais que existem no trânsito que a gente precisa conhecer, saber, né, o que cada um representa, para que a gente possa seguir as regras deles, né? Saber o que eles são e cumprir direitinho o nosso papel de pedestre ou de motorista, né, de condutor, passageiro. Então, a gente precisa conhecer para saber. E aí, nós temos o primeiro, as placas de trânsito. Vocês já viram placas de trânsito? Aí é onde vocês estão, moram, ou onde vocês já foram, passearam, quando vocês foram no centro da cidade, já viram algumas placas? Então, essas placas de trânsito, elas orientam, né, o condutor e os pedestres. Então, a gente sabe o que cada uma representa, a gente, né, pode se localizar, saber o que cada uma quer dizer, para não fazer as coisas erradas. Por exemplo, aí a primeira plaquinha que vocês viram aí, que, né, tem uma criança com um adulto perto, ela significa que é uma área escolar. Então, quando você vê essa placa, você sabe que ali é uma área de escola, né? Tem uma escola perto, então pode ter criança passando, saindo. Então, a gente já sabe, nossa, então tem que prestar mais atenção. E aí, temos isso aí que é um semáforo, né? Então, já tá dizendo que à frente pode ter um semáforo. Então, você já sabe que você tem que ficar mais atento. Você não pode passar o semáforo sem saber a cor que tava, né? Você tem que estar atento. E também temos outra plaquinha aí, amarelinha, que é a faixa de pedestres. Então, você sabe que é essa faixinha que tem, né? Várias coluninhas aí, que é onde o pedestre tem que passar. Então, quando você vê essa placa, você já sabe que logo à frente
tem uma placa de pedestre e que você tem que reduzir, né, a sua velocidade quando, né, a gente está dirigindo. E para você também saber que é ali que você tem que passar, né? Quando você é um pedestre, você tem que passar pela faixa, certo? E quando a gente vai passar pela faixa, prestar bastante atenção. Não é só pôr o pé na faixa e pronto, o carro vai parar. Então, tem que prestar bem atenção, olhar direitinho, colocar o pé na faixa, olhar se o carro vai parar para você poder passar, porque às vezes o carro não para, né? E às vezes não dá tempo, porque a pessoa pisa na faixa e já quer passar. Então, tem que prestar bem atenção, né? Tanto criança como adulto. E na hora que for passar a faixa de pedestre, é muito importante, quando for atravessar, o adulto segurar a criança pelo pulso, né? Não aqui pela mãozinha, porque escorrega, né? A criança pode sair correndo, ó, escorrega, né? Por causa da gente transpira, e aqui é muito mais fácil escorregar. Se você segura aqui no pulso, a criança não vai sair com muita facilidade, não. Então é mais fácil para segurar, porque às vezes está atravessando a criança vai sair correndo e aí é perigoso. Então, se a mamãe, o papai estiver segurando pelo pulso, é muito mais fácil conseguir segurar ali, tá bom? Aqui escorrega. E aí nós temos aí a outra, né, que é o tráfego de bicicletas, a outra plaquinha. Então você sabe que por ali tem ciclistas, né? Tem gente que tá passando de bicicleta, então você tem que ficar mais atento. E aí tem a outra placa, que é velocidade máxima permitida. Você vê uma plaquinha com um número lá, já sabe que ali até aquela velocidade você pode dirigir. Passou daquilo, você já tá, né, em alta velocidade, não tá certo. Então, você viu uma plaquinha. Cada placa tem um número, né? Dependendo do lugar, é uma velocidade diferente. 20 km por hora, 50, 80, 100. Então, dependendo, você tem que olhar a plaquinha e saber qual é a velocidade para você estar conduzindo. E aí, depois nós temos uma outra placa aí, que é um Ezinho, né? Com um tracinho ao meio. Um tracinho ao meio que é proibido estacionar. Então, aquele lugar que tem essa placa, eu não posso parar o meu carro ali. Tá dizendo que é proibido, eu não posso estacionar. E aí, quando tem esse tracinho, tem o outro tracinho também, um X bem no meio da letrinha E, eu não posso parar e nem estacionar. Então, estacionar é você deixar o carro ali. Parar, eu não posso nem parar, nem 5 minutinhos ali. Então, com um X no meio, eu não posso parar nem estacionar. E um X só, eu não posso nem estacionar. Eu não posso estacionar. Eu posso parar rapidinho e já sair. Então, tem que prestar bem atenção nas plaquinhas, né, o que cada uma representa. E a gente, como pedestre, também tem que saber, né? Então, existem placas como as mostradas aí para vocês, em vários lugares. Vocês já viram em algum lugar? E tem a questão perguntando para vocês. Se vocês já viram perto da sua casa, nos arredores da escola, né? Por onde que vocês já viram isso? E desenhe uma placa que você observa no caminho de sua casa até a escola ao lado. Escreva o que ela significa. Então, aí você vai desenhar uma placa que você já tenha visto e o que ela significa, né? Ah, tia, eu já vi essa plaquinha aí do proibido estacionar. Desenha ela e escreva o que ela significa, bom? Pode ser em qualquer lugar que você tenha visto. E aí, seguindo que tem mais um também, né, placas, a gente já viu, e agora nós vamos ver sobre o semáforo. O semáforo, ele ajuda, né, a organizar o trânsito, tanto dos veículos como dos pedestres. Então, aí as luzes coloridas do semáforo representam, né, elas indicam uma ação que o motorista e o pedestre têm que fazer. Então, isso é muito importante que a gente saiba, tenha conhecimento para fazer o que, né, que cada cor representa. Então, para o pedestre, tem um semáforo diferente, né? Vocês já viram esse semáforo de pedestre? A tia colocou o desenho aí para vocês, ó. Tem um semáforo que é para o pedestre que tem só duas cores, né? Tem só 2 botões aí.
Aí, quando aparece um homenzinho vermelho, isso quer dizer que o pedestre tem que ficar parado, ele tem que esperar. Quando aparece o verde, que o pedestre pode passar. Então, quando estiver verde para você, você pode passar, né? E aí, tem o semáforo, que é o dos carros, né? Dos condutores aí. Então, dos carros, que cada cor representa uma coisa. Então, ó lá, o vermelho representa o que mesmo? Pare, para o carro. O carro tem que parar no vermelho. O amarelo, atenção. Então, ele, né, tem que já ficar esperto. Se já ficou amarelinho, ele já tem que ir parando, reduzindo a velocidade dele. Ele já sabe que vai ficar vermelho e ele vai ter que parar. Se ele tá vindo longe e já tá amarelo, então ele já vai ter que diminuir na velocidade dele. E aí, o verde, que ele pode passar normalmente, né? O carro pode passar. Então, tem que prestar bem atenção nessas cores e saber o que cada uma delas significa. Porque quando a gente, né, é pedestre, a gente também tem que saber se o sinal tá vermelho para o carro e verde para mim, eu posso passar. Agora, se o sinal tá verde para o carro e verde para o carro e vermelho para mim, o que eu tenho que fazer? Eu posso passar? O carro tá verde para ele passar e tá vermelho para mim, eu vou poder passar? Então, a gente tem que estar bem atento nisso, tá? Então, essas são algumas, né, sinalizações de trânsito que a gente precisa conhecer. E aí, depois tem uma atividade que é o Francisco tá atravessando a rua, pinte da cor adequada o semáforo que indica que ele pode passar. Então, o semáforo que tá aí é de pedestre. Para o Francisco passar, que cor que tem que estar para ele? Então, preste atenção e vamos caprichar na atividade. E falando, né, dessa sinalização de trânsito, nós temos mais um, que é a faixa de pedestres. Então, essa faixa de pedestre, ela é pintada nas ruas, né, nos locais que é seguro para a pessoa poder passar. Os pedestres sempre devem utilizar, né, as faixas para atravessar as ruas com segurança. Então, e os condutores devem esperar parados até o pedestre terminar de atravessar toda a faixa. E também, né, as calçadas, elas precisam ter rampas para que os pedestres possam atravessar, principalmente as pessoas que têm, né, que são necessidades, que usam cadeiras de roda, que elas precisam ter essas rampas, né, inclinadinhas para elas poderem, né, facilitar a vida delas. E também para os idosos, né, as pessoas idosas que têm mais dificuldade para andar, para se locomover, precisam ter essas rampinhas perto das faixas de pedestres. Então, isso são condições, né, básicas para as pessoas que apresentam essas necessidades, né? Para quem utiliza uma cadeira de rodas, muito importante, porque como que ela vai descer, né, a rampinha de uma calçada com a cadeira de rodas? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Tornar a vida dessas pessoas mais normal possível, né? E a gente precisa dar esses direitos para ela. E aí, a faixa de pedestre é uma sinalização para que os pedestres possam passar com segurança. E aquilo que a tia falou, com segurança. Não é só sobre o simples fato de eu pisar na faixa que pronto, eu já estou seguro. Não é. A gente tem que prestar bem atenção no semáforo, se o carro está parando para eu poder passar. Então, né, o carro sabe que se alguém está lá na faixa, ele tem que parar. Mas nem sempre dá tempo. A pessoa pisa e já passa a correr na faixa. Tem que tomar muito cuidado, tanto você como quem está dirigindo o carro, certo? Então, você costuma atravessar a rua na faixa de pedestres? Por quê? Se não, por quê? Se sim, por quê? No bairro onde você vive, há calçadas com rampas? Você acha isso importante? Converse sobre o assunto com os colegas e o professor. Aí, no caso, converse em casa. Você acha que ter
essa rampa, esse acesso para as pessoas com cadeiras de rodas é importante ter essas rampas? E aí, no número, 21 aí, na questão que vocês vão responder, a 19 e a 20, vocês só vão conversar, aí em casa, trocar uma ideia sobre o que está perguntando. Agora, na 21, vocês vão responder. Observe o desenho. Quais exemplos de sinalização de trânsito aparecem no desenho? Então, olhando essa gravura, esse desenho que está aí, quais sinalizações de trânsito que aparecem aí? Nós vimos lá que temos semáforo, placas, faixas de pedestre. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? E depois tem umas perguntinhas referente à localização. O carro vermelho está à direita do ônibus ou à esquerda do ônibus? Direita e esquerda. O carro azul está à direita do ônibus, à esquerda do ônibus. E assim tem várias perguntinhas sobre isso, E qual é o significado dessa placa que está aí, nessa imagem? Então, a última questão é, qual é o significado dessa placa? Essa placa que está aí, no desenho, o que ela significa? Nós vimos lá anteriormente. Então, e pensa bem aí, direita e esquerda. Qual é a sua direita? Qual é a sua esquerda? Então, pensa direitinho. Dependendo de onde você está, sua direita e sua esquerda muda. Lembra, tia? Lá no comecinho das nossas aulas, a tia falou um pouquinho sobre isso, Difícil de lembrar, Mas a gente trabalhou um pouquinho isso de direita e esquerda, que depende de onde eu estou, A minha direita e a minha esquerda. Por exemplo, estou aqui, nessa posição. A minha direita aqui, eu tenho vários livros e minha impressora. A minha esquerda para cá, tem uma parede. Se eu mudo de posição, certo? A minha direita vai ser a parede e a minha esquerda vai ser aqui a impressora e os meus livros. Deu para entender? Então, dependendo de onde eu estou, a direita e a esquerda é diferente. Então, boa aulinha aí para vocês, tá? E na nossa aulinha de ciências, nós vamos ver um pouquinho sobre partes das plantas, Nós começamos a ver um pouquinho sobre as plantas, então vamos continuar o assunto. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da parte que tem cada plantinha, Elas têm essas partes fundamentais e muito importantes para as plantinhas. Então, existem muitas plantas que são diferentes. Nós vimos isso, Tem as plantas aquáticas, tem as plantas que dão frutos, que dão flores, que só dão folhas. Mas, por exemplo, as árvores, elas podem ser altas, baixas. Os arbustos são menores, têm seus ramos próximos ao solo. Existem plantas que crescem próximos ao chão, que são chamadas de rasteiras. Então, assim, a gente conhece, porque tem vários tipos de plantas, mas elas têm partes muito importantes que todas elas têm. Só o que vai mudar se são os frutos ou as folhas, a flor, Mas vamos lá. Quais partes das plantas que você conhece? Então, nós vamos ver aí. O corpo das plantas ele é formado por raízes, caule e folhas. Muitas plantas também produzem flores e frutos. Então, no interior dos frutos ficam as sementes. Flores, frutos e sementes participam da reprodução das plantas. Então, olha só. A gente olhando essa árvore que está aí no livro ou que a tia colocou aí para vocês. A gente observa que elas têm, Vamos lá, começando por baixo, lá no finalzinho do desenho. Que são as raízes, A raiz da planta. A raiz, ela fica para baixo da terra, Então, a função dessa raiz é sustentar a planta e absorver toda a água e os nutrientes que tem no solo, Então, além dela sustentar, deixar a planta firme aí, ela tira do solo tudo que tem de bom para ela poder desenvolver, para ela crescer.
E aí a gente vai subindo, nós temos o caule da planta, que ele sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes todinho para a planta. Então, temos a raiz, que pega do solo tudo que tem de nutriente lá. E ela vai levando pelo caule, né? O caule leva tudinho esses nutrientes e a água para o resto da planta. E aí depois nós temos também, né, as folhas. Que as folhas é principal local da planta onde ocorre a produção de alimento e a respiração. Então, as folhas, que elas pegam esse ar de fora para a planta, né? Todo o gás carbônico que a gente viu, ela pega as folhas que são, né, responsáveis por isso, elas pegam esse gás, né, esse ar da natureza, leva para a plantinha e a plantinha devolve em oxigênio. Então, as folhas são muito importantes. E aí, nós temos também a questão dos frutos, né? Que tem planta que dá fruto, que protege as sementinhas que ficam dentro, né? E essas sementes que geram outras frutinhas. E também temos as flores, né? A flor, que é a estrutura reprodutiva da maioria das plantas, tem a florzinha. Então, a gente tem aí uma planta completa: raiz, caule, folhas, fruto e flores. Aí do lado a tia colocou também um pezinho de pimenta, que ele também tem todas essas partes: a raiz, o caule, o fruto, a folha, a flor, né? Então a gente vê que são árvores diferentes, mas elas têm todas essas partes, né? Que cada uma é responsável por uma coisa, certo? Então, deixa guardadinho aí na cabecinha: raiz, caule, folhas, fruto e flores, né? Uma planta completa tem todas essas partes. Deu para gravar? Olha nesse desenho aí, ó, grava na cabecinha, né? Todas as partes que a plantinha tem. Chique? E aí, seguindo as atividades, vocês têm aí, né, uma atividade que é para observar as imagens de alguns alimentos e fazer o que está pedindo. Na letra A, você vai circular somente as folhas, onde só tem folhas. E indique os frutos com uma seta, você vai pôr uma setinha onde são frutos. E que outras estruturas das plantas são mostradas nas imagens. Tem outras coisas aí nessas imagens, que são partes da planta que está mostrando nessas imagens? Aí você vai responder aí na letra C. Depois disso, vocês têm aí um texto, né? Vários textinhos explicando sobre raízes, o caule, as folhas, as flores e os frutos, tá? Então, vocês vão ler direitinho em casa, né? Acompanhar a leitura com a mamãe ou o papai, quem estiver com você, para você entender um pouquinho melhor a função de cada um. E aí depois vocês vão ter uma atividade, a última atividade lá, que é identifique as partes das plantas das imagens abaixo. Então aí vocês têm um desenho de uma mão, né? Não é uma mão não, é mamão, a fruta de comer. Aí vocês vão ter que colocar o que cada parte dela é. E os cachorros hoje não estão ajudando muito não, cachorro do vizinho. Então vamos lá. Aí vocês têm um mamão, a fruta mamão. O que cada parte aí tá mostrando, né? Tem um tracinho aí, o que cada um, ó, isso que tá dentro do mamão pretinho, como é que chama isso? E a parte, né, dele todinho, assim, que ajuda a proteger essa semente, como é que chama? Aí do lado vocês também têm, né, uma flor e vocês vão escrever o nome de cada partezinha dessa flor, tá? Né? Se são folhas, se é o caule, se é flor, né? Flor é uma parte da planta, mas ela também tem caule, tem folhas. Então, vamos, se precisar, volta lá, né, no livro, veja
as partes da plantinha. E lembrando aí na fruta, né, que é o fruto. O fruto é isso que a gente tem por fora. Por dentro nós temos a semente. Então é o fruto e por dentro a semente. Não podemos esquecer isso, tá? Então, boa aulinha para vocês de ciências. Espero que tenham entendido, tá? Então, guarde sempre aí as partes principais das plantas, né? De uma planta: raiz, caule, folhas, fruto e flores. Beijo para vocês, meus amores. Obrigada. Boa aula, boa semana para vocês. Até logo. Muitas saudades de todos vocês. Fiquem bem, né? Estudem com dedicação, se esforcem, obedeçam, tá? E ó, beijão para todos vocês.